Muito bem, amigos, dando sequência na programação da Cultura 1030 do nosso Cultura Notícias. Já estamos aqui com o nosso convidado Francisco Canês. E o Francisco Canês agora descobri, grande amigo, né? O pai dele, né? O chamado Toco, que é o do eletricista, né? Girando aí por toda a cidade. Agradecer os nossos patrocinadores, agradecer a Nilson Motopeças, na rua Oswaldo Aranha 195, a Reveste Pisos e Acabamentos, na rua Teófilo Conrado de Matos 136, Jax Oliveira Imóveis, na rua Júlio de Castilhos 1502, a Companhia do Óculos com lentes e armações em 10 vezes sem juros, Nilson Motopeças, já falei, móveis de casa, com certeza o menor preço, Clínica Dr. Jonathan Farina Bergman, emergência 24 horas em fraturas, 999-280081, realizando a maioria das cirurgias em Canguçu. Uninter, maior universidade AD do Brasil, móveis de casa, com certeza o menor preço de novo. Funerária Ângelos Pax, na rua Júlio de Castilhos 1275. Mercado Huber, na professora Neuza Paz do Amaral 219. Agibank, na rua Júlio de Castilhos, em Canguçu. Vinhos Nardelo, BR 3921, quilômetro da BR, aberto diariamente das 10 até o pôr do sol, R$10 o ingresso, e você come uva à vontade. Vrague Despachante Documentalista de Trânsito, que alerta que você pode pagar o IPVA 2022, né? Com 6% de antecipação e 15% pelo bom motorista, ali no Vrague Despachante, entre hoje, segunda e terça-feira. Vamos conversar aqui com o Francisco Canês. Satisfação, Francisco. Bom dia. Bom dia, Geraldo, ouvintes da Rádio Cultura, todo o pessoal que nos acompanha, nos assiste pela live. Novamente, muito obrigado pelo convite, em nome do grupo, mais uma vez que a gente se faz presente. Estamos às vésperas de outra feira, nossa terceira edição. Isso. E vamos ter algumas novidades nessa feira aqui. Com o decorrer agora da conversa, a gente vai explicando. Nos preparamos para que ela seja, entre aspas, assim, a mais movimentada que nós vamos ter, através do maior número de apoiadores, maior número de animais. Também as novidades que a gente vai ter, que a gente pode contar aí. Vamos tentar fazer um evento bem legal também. Perfeito. Essa feira... a gente já vai falar nela especificamente. Que dia vai acontecer? Amanhã a partir sábado. Das 14 horas. A partir das 14 horas. Isso dependemos da questão do clima, né? Temos a previsão de chuva, temos uma previsãozinha. Até no máximo meio-dia de amanhã a gente vai informar pelas redes sociais do projeto, pelo Insta e pelo Face, se realmente vai ocorrer. Mas a princípio está tudo ok, está tudo garantido. Pode também nos... passar a informação para nós. Passo para cá também. A gente confirmar. Perfeito, passo sim. O que vai acontecer nessa feira? A gente foi na primeira ali, feira de adoção. De adoção, né? Feira de adoção. Já tem mais ou menos quais os animaizinhos que vão estar ali para adoção? Uma das novidades será que nós vamos ter gatos. Gato. Vamos ter filhotinhos de gatos. A questão de tu disponibilizar filhotes de gatos ela é mais complicada, porque eles já são mais... eles não ficam tão quietos igual os cachorrinhos naquelas gaiolinhas, são mais ariscos, são mais furtivos, então tem que ter uma gaiolinha ali que acomode eles de forma harmoniosa ali, e nós vamos ter eles ali. Também um espaço com sombra, através dos gazebos que são cedidos pelos nossos colaboradores. E uma outra e além dos filhotes de cães também, né? Os cães a gente sempre tem, porque é mais fácil. A gente sempre tem maior disponibilidade de ninhadas de cães. Contamos ali com uma média de 15 a 18 filhotes, que vamos esperar amanhã, tanto porte médio quanto pequeno. Sim. Pois, te interrompendo um pouquinho aí, o Francisco. Quem de repente tem algum filhote, pode trazer, entra em contato com vocês? Esses animais têm que ter algum preparo anterior, não? Sim, nesse momento fica complicado a gente incluir isso, porque a gente já vem se preparando há umas 2 semanas, né, mantendo contato com o pessoal que nos informou que tinha disponibilidade desses filhotes. Nós passamos orientações para que mantessem esses animais em local limpo, né? Sim. Local higienizado, justamente porque no momento lá a gente pode misturar algum ninhado com outro, assim, que sejam mais amigáveis, né?
Mas, de momento, agora fica um pouco complicado. Sim, Aliás, fica bem complicado mesmo. Praticamente, a gente não tem como essa hipótese agora, né? Não temos como fazer, porque já são quase 18. Quase 18. É a probabilidade entre que é a média de 15 a 18 animais. Então, acho que nós não tivemos tantos ainda. Isso só entre cães. Isso. E fora os gatinhos ainda também. A pessoa que for pegar algum animal em adoção ali, né? Ela tem que preencher alguma ficha? Vocês ficam com os dados? Isso. Eu vou aproveitar essa tua pergunta, Geraldo. A gente vai contar com a novidade esse ano, que é a seguinte. Os animais adotados nessa feira, né, terão castração gratuita disponibilizada pela Prefeitura através do projeto vigente de castração. Opa. Esse projeto ele sustenta que o poder público, né, a Prefeitura, enquanto ele estiver sendo executado, ela deve prestar castração aos animais de alguma ONG, alguma entidade, algum projeto que disponibilizem animais para adoção nessas feirinhas, assim, como nós fizemos. Então, essa é uma novidade. E nós boa, vamos né? ter uma novidade muito legal, muito interessante. A parceria que nós temos esse ano com a Prefeitura também. Vão ceder alguns brinquedos, algumas barracas para a gente também. Então, acho que vai ser bem interessante. Mas, evidentemente, todos os animais doados, eles são doados através de um termo de responsabilidade. A gente vai coletar assinatura, vamos coletar dados do possível adotante. Vai ser feita uma entrevista, né? Evidentemente, a gente sempre faz um pente fino ali para saber se a pessoa tem condição. Vamos pedir fotos, até quem está nos acompanhando, se tiver interesse de amanhã comparecer, leve foto, imagem do seu quintal, da sua casa, do local, assim, para que fique mais fácil. Isso. Porque não adianta também a gente doar para qualquer pessoa. Não Sim. assim, falando uma linguagem bem vulgar, bem simples doar mesmo. Por doar, para dizer, olha, doamos tantos animais, mas o Claro. animal não vai ter aquele bem-estar que Sim. vocês pretendiam. Sim, nós torçamos e pretendemos que todos eles sejam doados. Para nós, o sucesso absoluto da feira se dá nesse sentido, né? Com esse resultado, que todos sejam doados. Nós precisamos dessa questão do termo. E esse termo, dessa vez, ele não vai ser... como é que eu vou lhe dizer, elaborado pelo nosso projeto. Esse já vai ter a colher da prefeitura, então já uma coisa já mais porque leva uma responsável, castração, né? A questão da castração também. Castração que hoje está 400, 300, dependendo do animal, né? Reais uma castração. Muito caro. Eu te digo que um porte médio está no mínimo 500. 500 reais. No mínimo 500 com aquele choro, se tu for amigo do veterinário. Mas não adianta, matéria-prima para tudo tá caro, tudo encareceu. Não adianta, realmente não tem como fugir dessa suba aí. A Aline tem uma lá que ela está postergando um pouquinho a castração dela justamente por esse valor, né? Tá bem elevado. Então, eu tenho a pensão alimentícia de 2 gatos, né? Eu herdei lá. E são caros, né? Não. Eu digo para ela, né? E a ração do gato ela é mais cara que a do cão, bem, com certeza. Mas eu dou uma dosada nesse, porque já estão muito gordos. Né? Um gato com 8 quilos não é fácil, né? Não é fácil manter, não. É um animal, né? Come bem. Não? O problema é que ele assusta as pessoas que vão lá em casa, né? Ele vem bem em marcha lenta, né? As pessoas dão uma olhada, que bicho é esse, né? Porque é um tamanhão exagerado. Grandão, né? 8 quilos é um gato grande. É um baita do animal, né? Que e joia. o pelo dele não é daqueles gatos do mato, né? Sim. Então o pessoal olha lá e diz, mas que animal é esse? O pessoal fica todo cestroso, né? Com bicho também. É um animalão. E eu tenho que sustentar ele, né? E não deve ser barato, com certeza. A ração também é algo que está muito caro. O que acontece? Até se tu me permite aqui uma observação. Sim. Quando o animal ele é adotado, nós reiteramos a informação de que é um cuidado que tu vai ter para toda a vida dele, né? Tu vai se prestar lar, vai se prestar cuidado para todo esse tempo. Então, virá a castração, que dessa vez será pela prefeitura, então tu já tem um gasto. É demais. E eu achei excelente essa ideia, assim. Sim. Essa atitude da prefeitura foi muito legal, muito bacana. Esperamos que na próxima feira também continuemos com essa possibilidade. Mas tem a questão da ração, tem a questão da vacina, tem a questão de vermífugos, isso tanto para gato quanto cachorro, né? E então é um cuidado e um gasto que tu vai ter durante todo o tempo que esse animal estiver contigo. E a gente não pode deixar também de dizer que o animal pode vir a ter alguma comorbidade, pode apresentar alguma doença, né? Torçamos para que, é evidente, não aconteça, mas tem que estar preparados.
Eu, assim, dentro do limite, tem gente que exagera, tem muito bicho em casa, né? Eu acho que exagera, mas dando conta já tudo bem. Que não é nenhuma despesa, nenhum gasto, é um investimento na qualidade de vida da própria pessoa, porque eles, né, se tu tá meio aborrecido, coisa parecida, daqui a pouco eles fazem uma gracinha, daqui a pouco eles vêm pro teu colo, daqui a pouco eles se esfregam em ti e acabam te tirando aquele foco da preocupação do dia a dia. Com toda certeza. O animal, ele às vezes, muitas das vezes, é casa cheia, né? Ele é casa cheia e ele te alegra. Sim. E ele percebe. Sim, o animal é sensitivo, com certeza. Ele vem para tua volta. Te tira o foco. Sim. Te tira o foco daquela preocupação que tu tem. Com certeza. É muito interessante que eu até tinha capaz. E não foi com Não foi com o Mate que não tu. Foi com o Mate, né? Mas eu tenho essa secura na garganta. Acontece. Uma questão interessante que assim, ó, não digo interessante, mas vale a pena a gente lembrar quantas pessoas, a gente tinha comentado com a Aline na entrevista anterior, quantas pessoas que passam a vida toda sozinhas, né? Com a possibilidade de adotarem um animal com condições tanto financeiras, emocionais, de espaço, assim, e acabam não dando essa oportunidade. Às vezes, e a oportunidade que não é nem para um próprio animalzinho, é para si próprio, para si mesmo, né? Então, é algo que nessa feira, quem sabe a gente tenha lá alguma novidade, alguém que pela primeira vez queira adotar um animalzinho primeira vez. Assim. Perfeito. Então, amanhã, sábado, a partir das 14 horas, né? Em frente à prefeitura? Em frente à prefeitura, ao prédio de vidro ali. Quem for adotar gato ou for levar gato para casa, que já traga uma caixinha, traga uma cestinha, porque gato é diferente de cachorro, é mais né? complicado, eles são bem furtivos, são mais rápidos. Não, de nada, e outra coisa ruim, a pula, morte, né? Sim. Mesmo pequenininho, né? Claro. Nosso pessoal ali vai estar, nós somos bem aptos assim para explicar ali os primeiros cuidados assim com cada adotante. Também nós vamos disponibilizar medicação vermífugo para cada animalzinho adotado. Opa. É entregue uma carteirinha de vacinação, né? Ali nós vamos especificar as 3 quinzenas posteriores à primeira vermifugação para que o dono, né, ministre a medicação ao animalzinho. Então tu já sai com o animalzinho com a castração garantida, com a carteirinha de vacinação, com as informações as quais o adotante vai precisar tomar cuidado e já com a própria vermifugação. Perfeito. Tudo isso amanhã. Sem custo para a população, né? Sem custo algum. Nós vamos ter brinquedos, vamos ter pipocas, vamos ter machada, vai ter erva, vai ter água quente, vai ter brinquedo para criançada, vai ter balinha, pirulito, lava. Acho que vai ser bem legal. A gente pretende fazer de uma forma bem mais interativa do que a outra. E, se possível, também contar com mais apoio da população, assim, porque é sempre interessante. Vai ter sim. Esses animaizinhos, né, são pequenos, né, são animais de pátio, tem algum de raça, alguma coisa? A princípio, talvez nós tenhamos algum mestiço com cachorro campeiro, porque uma ninhada grande de 9 filhotes vem de fora. Então, sim. A gente já pega ali uma cruza já desses cachorrinhos campeiros que carregam, né, no seu próprio gene, DNA, essa questão assim, de cuidado com o campo. Então, esperamos que sejam doados assim até para pessoas assim que para fora, né? O pessoal gosta muito. Assim. E são filhotes no caso? São filhotes, todos filhotes. E o filhote já vai domando, como se diz, de acordo com a propriedade. Né? Isso, de acordo com a propriedade, de acordo com o local, até de acordo com o próprio humor da pessoa, né? Teu comportamento vai refletir no comportamento do animal. Né? Sim. Então a gente faz esse pente fino, essa entrevista, fica um pouco chato, se torna um pouco burocrático, mas também acaba por evitar que a gente disponibilize esse animalzinho em mãos erradas, né? Sim, e eu não quero tornar disso, então eu não quero tornar essa informação que vai ser difícil, que é impossível, não. É que nós precisamos também, a gente faz todo um trabalho, né, com muita cautela para organizar essa feirinha, a gente tem que contar com o apoio da prefeitura, cedência do espaço público, cedência e disponibilidade dos nossos colaboradores. Então são vários os fatores, né, que nos levam a conseguir realizar num único dia com que todo mundo possa, né, inclusive os próprios colaboradores do projeto. Então a gente toma esse cuidado, esse filtro, essa questão da entrevista, assim, justamente para evitar futuros problemas. Nós explicamos como pode entrar em contato conosco, o que pode fazer caso venha surgir algum problema, e sempre vamos estar à disposição de todo e qualquer adotante.
Muito bem. Me permita só, né, dar as boas-vindas aí ao nosso novo patrocinador, Dutra Despachante, na rua André Puente, aqui quase em frente à Rádio Cultura. Telefone 984-24-7796, 999-46-94-86. Precisando lidar com questões burocráticas, conte com a ajuda especializada da Dutra Despachante. Elaboração de procurações, contratos, processos de transferência de veículos, no pagamento do IPVA, DPVAT, na interposição de recursos de multas e no emplacamento de veículos. Além disso, pode ajudar em encaminhamentos com talão do produtor rural, o antigo modelo 15, ITR, CCIR e outros documentos necessários para a regularização de propriedades rurais e no que diz respeito aos benefícios assistenciais, como LOAS, auxílio maternidade e auxílio doença. O Dutra Despachante também pode prestar orientações e auxiliar na solicitação desses benefícios. Ter um profissional de confiança ao nosso lado pode facilitar muito todo o processo burocrático e garantir que tudo esteja em conformidade com a legislação. Procure Despachante Dutra, aqui na rua André Puente, aqui em frente à Rádio Cultura. Telefone 984-24-7796, 999-46-94-86. Bueno, o Francisco, então amanhã, fala um pouquinho, a gente fala um pouco a respeito da feira, falando da feira, começa às 2 horas, tem 18 animais, gatos tem mais ou menos quantos? Acredito entre 4 ou 5. 4 ou 5, opa, tá pouquinhos gatos, né? É filhote? São filhotinhos. Só filhotinho, são filhotinhos. Né? 4 ou 5 gatos. Tudo prontinho para amanhã, então. Castração garantida, carteira de vacinação. Vermifugação. Vermifugação. Não é segunda-feira, hoje é sexta. Então também já tudo garantido. Está encaminhado o animalzinho para a adoção, então. Com certeza. Aproveitar uns minutinhos só para a gente pegar uma certa orientação que tem se visto bastante. E agora não é a feira, não estamos falando da feira, nós estamos separando um outro assunto, convidando a toda a comunidade canguçuense a comparecer amanhã na feira para prestigiar, para olhar, para ver, interagir, né? E conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto, conversar com os participantes lá. Seria bem interessante que bastante gente fosse. Conhecer o projeto, que é interessante. A gente tem visto, principalmente nessa época de calor e de verão que tem feito, sol escaldante, quase 40 graus, e não são raras as ligações que estão chegando aqui para a gente, de animais que estão em pátios de casa, sem abrigo e sem água, ou com um monte de comida, e já choveu, já molhou, aquela comida azedou, e as pessoas dizem, não, mas tem comida à vontade lá. Tem algum encaminhamento? Isso é crime? Isso pode ser... Configura crime de maus tratos através da negligência, né? Eu costumo dizer assim, a maioria desses animais que estão acorrentados, o que já não é uma prática, vamos dizer assim, humanitária, né? Uma prática ideal. A maioria desses animais que se encontram nos fundos da casa, que se encontram no quintal, eles não vivem, eles sobrevivem, né? Através das adversidades e circunstâncias às quais eles estão inseridos. Então, o animal, a partir do momento que ele é negligenciado, a gente já presencia ali o fato, né? Já se configura crimes de maus tratos. E através de registro por foto, vídeo, coleta de testemunhas, já se pode encaminhar essa denúncia aos órgãos competentes, seja pela própria secretaria aqui da prefeitura, né? Também orientamos para que seja feita a denúncia através do MP Online, no site também, e algumas denúncias a gente consegue interceder, ajudar o denunciante a prosseguir. Muita gente não prossegue com a denúncia, não a torna efetiva pelo fato de que tem medo, né? De que algo venha... É vizinho. Aquela coisa toda, é amigo, é conhecido, mas se a gente deixar correr solto assim por esse lado, então tudo vai seguir assim como está, né? Tivemos o caso há pouco tempo atrás de um animal que foi esfaqueado e nada aconteceu. Cidades vizinhas aqui da nossa região, alguns outros municípios do Rio Grande do Sul aqui já estão, através do apoio da Brigada Militar, realizando prisões. Sim, e realmente tem que acontecer, está dentro da lei, as pessoas cometem o crime, seja pelo fator A, pelo fator B, e tem que ser punidas. A lei tem que ser cumprida.
E foi coletado dados, os dados foram coletados, foi coletado testemunhas. Nesse caso, nada aconteceu. Sim. Isso aí entristece muito. E a questão do abandono também, se a gente puder tocar um pouco no assunto, está crescendo bastante aqui no município. Né? O abandono, ele caracteriza aquele animal que é colocado para a rua? Isso, também crime de negligência. É negligência através do crime de maus tratos. Isso. Aquelas pessoas que de repente assim estão lá, que nem eu estava falando agora, vão voltar num pátio, acimentado, ou não, não tem uma árvore, não tem um papelão. Não tem uma sombra. Não tem uma sombra para o animal se proteger. Aí bota lá um X de comida, bota um prato com água, um recipiente com água e sai viajar para um final de semana, tira um feriadão, sai uma sexta, volta quarta-feira da semana, da outra semana e o animal fica ali. Isso dá para caracterizar também? Configura através de registro fotográfico, o vídeo, né? E coleta ali do pessoal que está presenciando, coleta do endereço, foto do endereço, registrar em vídeo a situação ou em foto que o animal está passando, sustenta por completo praticamente o prosseguimento da denúncia. E isso a gente tem que fazer. Não adianta fechar os olhos para isso. É um animal, é uma vida ali que está sofrendo. Enfermidade desses animais sem atenção de cuidados. Imagina o quanto, né? Quanto não devem estar propensos à desidratação, no mínimo, né? Sim. Desidratação, infestação, carrapato, pulga, alguma coisa assim. Eu deixei um monte de comida e água para ele lá. Não quer dizer nada. Né? Deixei um monte de comida e água. É impressionante, o pessoal ainda age dessa maneira. A gente tem ainda esse pensamento vago de que isso já resolve o problema, mas muito pelo contrário, não quer dizer nada. Por isso que eu sempre costumo dizer assim, a maioria desses animais que estão jogados num pátio, que estão atrelados a uma corrente curta, um vai e vem, eles não vivem, eles não têm uma vida ali. Eles estão ali sem um propósito, eles não têm um divertimento, não têm espaço para brincar, para correr, então eles estão sobrevivendo, né? Ao local ao qual eles foram, vamos dizer assim, jogados. É uma pena isso, mas acontece muito. Muito bem, eu quero depois só fechar com mais uma questão, já estamos se estendendo um pouquinho mais, mas é interessante sempre falar e alertar a população para que, de repente, uma hora para outra, não chegue uma brigada batendo na porta da casa e a pessoa se envolva numa situação que poderia ter sido evitada. Poderia ter sido evitada e não é difícil evitar. O ouvinte quer saber se castram cadelas. Não é vocês que castram, vocês vão, aos que forem doados amanhã, já vão com o encaminhamento. Com a garantia de castração. Isso, os que serão doados amanhã na feirinha. Vocês não fazem castração para a comunidade, para a população? O que nós auxiliamos, às vezes, pessoas assim, de baixa renda ou alguma pessoa que vamos dizer assim, recebeu, entre aspas, a gente quer dizer que adotou um animal que amparou um animal, por exemplo, uma cadela que estava prenhe. Isso. Perto da sua residência. Isso acontece muito no interior também. Tem lugares aqui no município, assim, estradas e travessas e trevos que são já característicos, né? Pontos característicos de abandono de animais. Então, esse pessoal que reside perto do local não consegue abraçar todo e qualquer caso, né, que venha a ocorrer. Mas assim, quando ocorre esse tipo de problema, assim, que a pessoa, que o residente, ele acaba por acolher esse animal que estava numa situação com enfermidade, ou uma cadela prenhe, ou que deu cria e abandonaram com os filhotes, nós realizamos uma campanha, né? Solicitamos doações, nos mobilizamos para que seja realizada a castração da cadela, da fêmea, da mãe, evidentemente depois de que ela... Isso, do período de amamentação, e a posterior adoção dos filhotes também. Perfeito. Para nós concluir, não sei se o Lucas tem alguma pergunta não ali, a gente se estendeu aí até um pouquinho a mais, mas um dos fatos que eu vejo assim, no trânsito, eu atropelei um cachorro, ou veio carro brigando com outro, coisa dada, atropelei um cachorro. O que eu faço? Eu abandono aquele cachorro ali, eu presto socorro, ligo para quem, qual o caminho que eu faço? Sim. É forma evidente que nem sempre se pode evitar. Assim como uma pessoa, uma criança se atravessar na frente, quando tu está num cruzamento, por exemplo, pode um animal, porque o animal ele tem a inocência de uma criança. Em pouco tempo eu presenciei 2 fatos ali perto da loja que o animal simplesmente saiu no meio de 2 carros e tem gente que realmente anda uma velocidade acima do permitido ali no Osório, mas aconteceu. Digamos que tu estás dentro da lei, estás dentro do limite de velocidade e aquele animal surge.
imediatamente tem-se que parar o carro e prestar socorro. Veja que muda todo um cenário. Aquele cenário de omissão, de negligência, em que tu dispara com o carro, mas que sabem quem tu és, anotaram a tua placa, ele já muda por completo se tu parar o carro, ligar o pisca-alerta, descer e tentar prestar socorro a algum animal. Encaminha ele a alguma clínica. Nós temos clínicas ali no bairro Uruguai, temos clínicas aqui no centro. Então, não é impossível prestar esse socorro. Então, é isso que eu digo, veja quanto o cenário muda, né? Porque o animal, como eu digo, ter essa inocência como de uma criança, ele, por ter sido talvez abandonado há pouco tempo na rua, ele ainda não tem essa noção do carro. Veja que os animais, já que estão há mais tempo na rua, eles já conseguem. Inclusive, eles param, esperam os carros passar e atravessam a rua já com mais segurança. Mas caso ocorra a questão do atropelamento, para o carro, liga o pisca-alerta, desce, recolhe o animal, tenta buscar algum auxílio para correr com alguma clínica veterinária. Algum telefone que poderia ser acionado? Não. Infelizmente, nesse caso, o melhor a ser feito mesmo de imediato, e eu vejo como a única opção, é encaminhar diretamente uma clínica veterinária. Sim. Explicar que se esse animal estiver em situação de rua, se for um animal errante, um animal abandonado, um animal que seja comunitário, ou provavelmente pode inclusive ter dono, né? Sim, o animal se escapa, um animal acostumado dentro de casa, dentro de um pátio, o animal escapa, ele não tem esse conhecimento, essa ciência do movimento de tráfego de carro, né? Eu pedi que a pergunta, mas uma pergunta leva a outra. Caso eu não preste o socorro ao animal, o que é a minha infração? Configura negligência e omissão. Novamente, crimes de maus tratos também. Crime de maus tratos. Sujeito à pena. E aí eu vou responder. Tem que responder se o pessoal conseguir coletar imagens, né? Conseguir coletar... Temos câmeras de segurança, praticamente todo estabelecimento agora tem, né? Infelizmente aconteceu foi meio do ano passado ali perto da loja, mas a caminhonete passou tão rápida que a gente não... Ele estava uma velocidade absurda. Logo ali no cruzamento da Osório com a Paranhos. Não estava bem acima da velocidade, a câmera não conseguiu captar e o animalzinho surgiu entre dois carros que estavam estacionados do lado direito. Segundo algumas pessoas que estavam perto, num ângulo oposto ao meu, informaram que o carro poderia dar uma segurada, poderia ter evitado e não deveria estar naquela velocidade. Aconteceu o caso, mas é o que eu digo, veja quanto muda o cenário se tu prestar o socorro e se tu debandar, né? É impressionante. Francisco Canes, muito obrigado aí pela presença. Nós conversamos bastante a respeito, mas são fatos que têm que serem conversados, como eu disse, de uma hora para outra as pessoas não serem surpreendidas na porta da sua casa porque tem um animal em negligência no pátio, talvez as pessoas não tenham percebido. Sim. Dá aquela falsa impressão, eu deixei comida, eu deixei água e pronto, né? Quando voltar, já vai ter lá um termo circunstancial, coisa parecida para as pessoas ter que cumprir então. Com certeza. E convidar para a feira amanhã, 14 horas, aqui em frente à prefeitura. Em frente ao prédio de vidro, ali ao lado do clube. Isso. Tá bom então. Obrigado. Tá bem, muito obrigado. Uma boa feira para vocês amanhã. Valeu. Obrigadão. Lucas Goulart, obrigado pelo apoio. Os comerciantes, a gente volta já. Cultura. Mais do que vender casas e propriedades, são 45 anos realizando seus sonhos.